Deixa eu ver aqui que está iniciando. Carregando o YouTube aqui. Estamos online. Boa noite, pessoal. Aqui é o Leonel, da LSP, sou gestor de negócio da empresa. Aqui a gente estamos fazendo um evento aqui, um webinar, hoje com vários parceiros aqui, com vários segmentos, turbina, vou passar um pouquinho aqui, tem o Danilo vai falar um pouquinho depois aqui sobre a LSP, depois a gente vai para a Turbimac, vai falar um pouquinho de turbina para vocês, O tema é um tema bastante atrativo, que é planejamento de manutenção. E depois a gente vai para a Soteica, que vai falar um pouco de software gestão, E depois a gente finaliza aí com a Insight, com o Sérgio, vai falar de manutenção de grandes máquinas, manutenção de geradores, manutenção de motores, E é um tema bastante atrativo, voltado aí para manutenção e planejamento também da manutenção, tá? Gostaria de agradecer a todos que estão participando, Aqueles que tentarem, de repente, participar e não conseguir, pode mandar uma mensagem, o Danilo vai estar olhando as mensagens, a gente manda um link para vocês, que vocês conseguem aí acessar e assistir via YouTube, tá? Então, é uma honra mesmo tê-los aqui participando, ou seja, assistindo, e espero que vocês gostem, Agora, falando um pouquinho mais, o Silvio, o Silas, aliás, desculpa, o Silas da Turbimac, depois ele vai abranger bastante aí um pouco aí da parte de manutenção, falando um pouquinho de manutenção. Só para repetir, o Soteica, nós estamos com o Daniel da Soteica, que vai falar um pouquinho de gestão, a parte de software de gestão, a parte operacional, voltado para o setor sucroalcooleiro, para outros setores também. E finalizando aí, estaremos com o Sérgio da Insight, falando aí das grandes máquinas aí, ou seja, manutenção de grandes máquinas e geradores, motores e etc. Tá? E é uma honra mesmo de tê-los aqui. Vamos dar o pontapé inicial, passar a palavra aí para o Danilo, O Danilo vai falar um pouquinho da estrutura, falar um pouquinho da LSP, e até para vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, tá bom? Danilo, está com você. Ok. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a todos os nossos parceiros que estão participando aqui com a gente. Falar um pouquinho da empresa LSP. É uma empresa de engenharia elétrica voltada para o setor energético. Esse é o nosso DNA, Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para ficar mais fácil de pontuar esses itens aí. Bom, nosso tema é sobre planejamento de manutenção e entre safra, porque nós estamos numa região onde o setor sucroenergético é muito forte. Então, a gente fala em entre safra agora nesse período para as usinas de açúcar e álcool. Porém, esse termo planejamento, manutenção preventiva, preditiva, se aplica aí a qualquer indústria e a qualquer segmento onde a gente tem equipamentos e máquinas. Um pouquinho sobre a LSP, é uma empresa que está aí desde 2014 nesse segmento, formada por engenheiros que têm mais de 20 anos de mercado na área de energia. Nós somos focados no segmento de infraestrutura energética, Então, está no nosso DNA sempre trabalhar com geração de energia. Então, e aí trabalhando com geração de energia por biomassa, nosso compromisso é desenvolver soluções que minimizem impacto ambiental. E o nosso compromisso é sempre entregar para o cliente qualidade com menor custo-benefício. Nós temos departamentos de engenharia elétrica, engenharia de automação e a parte de gestão de contratos para fazer o acompanhamento do projeto desde o início até a entrega final lá para os nossos clientes
Todos os nossos profissionais são constantemente treinados e capacitados em todos os equipamentos e nas novas tecnologias que surgem no mercado. Nós temos também a nossa equipe de serviço, que é a nossa equipe de montagem em campo, instrumentação, tanto para manutenção quanto para aferição e calibração de instrumentos, os nossos supervisores de montagem e a nossa equipe de assistência técnica, que atua principalmente no pós-venda do serviço turnkey. Aqui alguns produtos da LSP, né? Os centros de controle de motores, tanto desde o 2B até o 4B extraível, os cubículos de média tensão 25KA, 31.5KA, QGBTs para baixa tensão, os painéis de controle para sincronismo, excitação, controle de exportação, também fazem parte do nosso portfólio, e os painéis de automação, né? Com o CLP, com o supervisório, com o IHM, com o SDCD. Nós atuamos com equipamentos multimarca, então nós não somos fixos com nenhum fabricante, nós estamos atrelados a nenhum fabricante, apesar de termos boas parcerias com os grandes fabricantes, né? Aqui um pouquinho sobre alguns produtos que a gente tem, que eu já falei ali, e agora a gente vai entrar no tema do nosso webinar, né? Que é a parte de manutenção e planejamento, principalmente dessa manutenção. Um dos tópicos que a gente colocou lá antes na apresentação era a avaliação do histórico de intervenções, né? É importante não só buscar a correção do problema, uma vez que quando a gente fala em grandes plantas aí, nós temos muitos pontos que podem vir a dar problema. Então é importante fazer uma análise de todo o histórico de problemas que ocorrem durante a safra ou o período de produção ali, para que se possa se antecipar ao problema e não que ocorra uma parada não programada, que isso vai gerar perda de produção, além da parada ser muito maior do que quando é uma parada planejada ou uma parada que é feita de forma orquestrada para que sejam substituídos todos os equipamentos que chegam ao final da sua vida útil, o que otimiza demais a produção contínua, né? Principalmente quando a gente fala em geração de energia, que a ideia é que se trabalhe 24 horas durante todos os dias do ano, não somente durante o período de safra ou período de produção. Então, quando a gente fala de manutenção preventiva, a gente tem algumas metas para que essa manutenção ela possa ser planejada, né? Que é determinar o melhor período para a manutenção. O pessoal de açúcar e álcool faz isso muito bem, que já deixa esse período de entre-safra já muito bem determinado, né? Então, já se tem um período ali anual, onde já é programado todas as manutenções no Parque Fabril, para que durante a safra se minimizem, durante a produção, se minimizem as paradas no processo de fabricação. Reduzir o volume do trabalho da manutenção preventiva, porque quando a gente fala em manutenção preditiva ou histórico de manutenção, a gente está falando em fazer uma manutenção onde sejam substituídos todos os equipamentos que tenham finalizado a sua vida útil, e não só aqueles equipamentos que estejam danificados. Então, não é só prever, isso aqui vai quebrar, então eu vou substituir antes da quebra. E sim, quando se encerra o ciclo de vida determinado pelo fabricante, é feita a substituição também para otimizar a manutenção. Também é um sistema que evita as avarias abruptas, né? Reduz o trabalho de manutenção não planejado. Então, a ideia da avaliação de histórico de intervenção é que não se tenha parada não planejada. Todas as paradas sejam planejadas
e orquestradas para que estejam envolvidos todos os profissionais com todas as ferramentas e todos os equipamentos têm que ser substituídos. Assim se otimiza o tempo da equipe de manutenção, bem como os recursos envolvidos nessa manutenção. Também fazendo esse trabalho de avaliação, a gente vai estar aumentando a vida útil das máquinas, peças e equipamentos, uma vez que eles vão ser utilizados dentro dos parâmetros determinados pelos fabricantes. Melhora a taxa de operação e a eficácia do equipamento, consequentemente, porque o equipamento vai estar trabalhando sempre dentro das diretrizes do fabricante. Ele não vai estar sofrendo maiores esforços por estar trabalhando com equipamentos ou peças fora das especificações do fabricante. Melhora a taxa de operação, né? Reduz os custos com manutenção, uma vez que a gente está falando que o bom planejamento e a boa avaliação do histórico de intervenção vai fazer com que essas manutenções sejam feitas com todos os recursos necessários, todos os profissionais, todos os equipamentos e todas as peças, todas as ferramentas e todas as peças necessárias. Então não vai ser necessário começar uma manutenção e parar para aguardar que chegue uma peça ou para aguardar que venha um outro profissional com uma qualificação diferente para a realização daquele trabalho. Melhora a qualidade do produto final, né? Uma vez que a gente está falando em continuidade de trabalho, continuidade de serviço, isso traz uma continuidade, o que é sempre melhor para o produto final, e melhora o nível de precisão da manutenção do equipamento. Então, não vai ser necessário ficar buscando a causa do problema para se chegar ao defeito. Uma vez que já se sabe quais são os possíveis problemas, os possíveis defeitos, consegue-se fechar um ciclo sem ter que ficar buscando essas informações. A LSP Energia oferece solução de automação para historiar e armazenar e entregar para os gestores os relatórios com todas as falhas que ocorrem durante o período de produção. Inclusive, um desses softwares onde a gente integra a nossa engenharia é o do pessoal da Soteica, que depois vai ter a oportunidade de falar melhor sobre o software e colocar os pontos onde ele pode ser muito eficiente em entregar esse relatório de avaliação do histórico de intervenção, que é um dos pontos muito importantes para a continuidade do trabalho e para a manutenção da forma mais eficiente e correta possível, né? Uma coisa que é muito importante, além da avaliação do histórico, no planejamento da manutenção, é a classificação desses equipamentos, né? E uma das técnicas mais difundidas pelo mundo é a curva ABC, que é um método simples e eficiente para a classificação dos equipamentos dentro da planta da indústria, né? Então eu vou passar muito rapidamente. Isso é um ponto que tem conteúdo para semestre de graduação ou de pós-graduação, mas para ter um overview aqui de como funciona essa classificação ABC de máquinas e equipamentos, a gente pega os produtos que seriam de curva A, são os que apresentam a maior importância para a empresa. Então, esses produtos são selecionados com essa formulinha que eles chamam de 80-20, que nada mais é do que selecionar 20% do total de produtos, que juntos correspondem a 80% do total, não das suas vendas, mas da aquisição de equipamentos. A gente pega 20% dos produtos que mais são comprados para a manutenção, por exemplo, e classifica esses equipamentos como A. Então, esses são os equipamentos que não podem faltar para a manutenção. São equipamentos com prazo longo, equipamentos caros e que têm rotatividade na manutenção. Então, são equipamentos que não podem faltar no estoque para a manutenção dos equipamentos. Os produtos para a curva B são produtos de importância média dentro do estoque. A curva B é preenchida com 30% dos produtos
que junto equivalem a 15% do total de compra de material para manutenção. E, por sua vez, os produtos de curva C são os menos relevantes. Então, eles vão ser selecionados os 50% que sobram, né? Dos itens que juntos vão equivaler só a 5% da compra total de equipamentos. Fazendo essa divisão, você consegue colocar os seus equipamentos que devem ser prioritários à sua compra de manutenção e os equipamentos menos prioritários. Você classifica esses equipamentos colocando uma ordem para compra e aquisição. Então, você consegue analisar de forma precisa quais os produtos que você tem mais relevância, para que esses equipamentos não faltem no estoque, evitando que você tenha uma parada por falta de equipamento ou por falta de peça de reposição. Também evita que você fique armazenando grandes quantidades de produtos sem ter saída do estoque, né? Você armazena uma quantidade de equipamento ali no estoque sem ter saída real ou sem ter necessidade real. E isso é uma perda de recurso, porque material parado em estoque é recurso que poderia estar sendo adotado para outro tipo de trabalho ou investimento dentro da planta. E aí vamos falar um pouquinho de estratégia de manutenção, que é determinar a criticidade dos ativos, vem um pouquinho da curva ABC, que eu falei aí anteriormente, que determinar a criticidade nada mais é do que determinar quais os ativos são mais críticos dentro da empresa e fazer um cálculo simples de performance versus resultado, né? Então, dentro da planta, nós estamos falando já de modo mais global, mas, por exemplo, o gerador, conjunto turbo-gerador dentro da planta é um item crítico. Então, é um item que tem que ter suas peças de reposição, que são de curva A, sempre em estoque, para que eles possam ser substituídos numa eventual falha de forma rápida e objetiva, sem causar a parada total da planta ou a parada na geração de energia. Priorizar para não estourar o orçamento também vem de encontro com a determinação das prioridades e da criticidade, que é você determinar quais são seus itens críticos e qual a sua forma de organizar esses itens críticos, vai fazer com que você invista nos materiais e peças sobressalentes que vão ser realmente utilizadas na manutenção, para que você não fique com peças sobressalentes de alto custo sem saída, né? Prevenir avarias ou situações inesperadas é uma maneira de contornar esse tipo de situação, né? A gente realiza as tarefas preventivas e aplica de forma correta as manutenções corretivas, a gente está fazendo com que a gente previna as paradas inesperadas, que vão trazer maior tempo de parada da planta, o maior custo, porque todo mundo sabe que as horas para a máquina parada, dependendo do deslocamento, é muito maior do que sendo feito de forma planejada e de forma organizada, né? E otimizar as operações também, treinar de forma constante o operacional, porque os operadores são parte importante da manutenção, porque são eles que fazem primeiro as manutenções mais corriqueiras, né? E eles que também vão operar o equipamento de forma correta. Então, se o operador tiver treinado, souber a forma como utilizar os equipamentos e souber principalmente detectar as falhas ou indícios de falha, ele consegue otimizar, junto com a gestão da manutenção, uma manutenção de forma mais planejada, evitando a quebra e a parada dos equipamentos. Então, sobre a LSP, é uma introdução bem breve, tá? Sobre a parte de manutenção preventiva. Esse é um tema, como eu disse, que cabe
um semestre aí de pós-graduação dentro dos profissionais, junto com os profissionais da área. Então, a gente tentou ser de forma breve e objetiva, também para dar espaço aqui para os meus parceiros que vão se aprofundar mais nos equipamentos, e deixar a nossa empresa aberta e disponível para todos os clientes aí que tiverem qualquer problema de manutenção, de implementação desse sistema de gestão, para auxiliá-los. Então, a LSP ela tem um corpo de engenharia qualificado para auxiliar os clientes aí em todos esses processos de manutenção e também de ampliação e otimização do sistema. Bom, então, é isso aí que eu queria deixar para todo mundo, e depois a gente deixa aberto os contatos para todo mundo que quiser falar com a gente aí. Bom, vou passar a bola agora para o Silvio, da Turbimac, que é um grande parceiro nosso aí. Nós temos vários projetos em andamento, então é uma pessoa que tem grande expertise aí com turbinas e máquinas a vapor. Vou deixar muito bem acompanhado, todo mundo está assistindo aí, com o Silvio Silas. Obrigado, Danilo, pelas palavras aí. Não sou tudo isso aí não, mas muito obrigado pelas palavras aí. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado para todos que estão aí disponibilizando seu tempo aí para poder nos acompanhar aqui, para a gente falar nesse tema de manutenção. Para nós, da Turbimac, é muito tranquilo falar de manutenção, porque nós nascemos de manutenção há 44 anos atrás, né? E a gente nasceu com a manutenção corretiva, que era, quebrava, vamos fazer as peças, e assim foi feito muitos anos. Depois foi nascendo as manutenções preditiva, preventiva, detectiva, e até aparecer agora a sensitiva pessimista, que quando está quebrado o equipamento, o cara passa do lado e fala, não falei que ia dar merda? Quebrou. Então, sempre aparece uma manutenção nova aí. E nada de quem é de manutenção para saber quando chega de manhã no trabalho e como vai terminar o dia, porque o sonho do pessoal de manutenção era ter uma peça no estoque ali, disponível ali, para poder recorrer e não ter problema, porque todo mundo fala, é para onde, está parado, que hora que vai voltar, que hora que vai começar a voltar a produção, uma tortura, uma pressão, e quem é de manutenção realmente sabe o que nós estamos falando, né? Então, eu vou apresentar para vocês, para aqueles que não nos conhecem, a Turbimac, uma empresa que você pode contar quando dá a hora da manutenção corretiva, que você tem que fazer alguma coisa de emergência, que tem que ser uma coisa rápida, porque para alguns, o pessoal às vezes acha que uma peça pequenininha, de valor insignificativo dentro de um processo, tenha um valor... Estão me vendo aí já? Estão vendo aí? Tá, legal. Porque, às vezes, uma peça de valor insignificante para um processo todo. Imagina um ancal que quebra, uma bucha, um equipamento de pequeno valor, quanto que não custa? Dentro de todo o processo, né? Então, a Turbimac, permita, vou apresentar um pouco rapidamente aqui, ela foi fundada em 1976 e nasceu basicamente de manutenção de usinas a vapor. Vou passar um pouco rápido, tá bom? Para que as pessoas possam ir mais à frente, né? Esse era um barracãozinho nosso em 1976 e hoje é o que é a Turbimac aqui embaixo. Se vocês conseguirem, meu mouse está passando aqui, isso aqui tudo é a Turbimac, aqui é a Turbimac, aqui também já adquirimos essa parte, que é uma rua sem saída, então estamos vindo para cá. Em breve isso aqui também deve ser todo adquirido aí para o crescimento da empresa, né? Nós temos certificações ISO, né? Já foi retomada agora de novo, que vai até 2023 agora a nossa certificação. Somos certificados Petrobras, que a Turbimac durante muitos anos ela efetuou muitos trabalhos para a Petrobras. Isso foi uma coisa muito boa, porque enalteceu o currículo da Turbimac. Por quê? Para você fornecer para a Petrobras, você tem que ter um índice de técnico muito alto, seus soldadores têm que ser qualificados na posição 6G e outros itens a mais. E isso fez com que nós qualificássemos toda a mão de obra da empresa. Então, ou seja, por que eu vou ter
alguns soldadores para fazer Petrobras, porque eu vou ter alguns montadores, alguns critérios, vamos qualificar todo mundo. Isso foi muito bom para o currículo da Turbimac com o pessoal técnico nosso de obra, né, de fábrica, que enalteceu muito a turma e qualificou muito o nosso currículo. É a vista novamente, só para ter uma ideia, nós somos uma empresa de médio porte, com 236 funcionários, agora no final do ano ela aumenta um pouquinho por causa da entre-safra, que começa a chegar muitas turbinas agora em novembro, dezembro e janeiro, e tem um espaço para quem não é de açúcar e álcool, que está nos assistindo, a entre-safra é um período muito curto, e cada vez está diminuindo cada vez mais, então a gente tem que ser muito ágil, muito eficiente para não atrasar a partida das usinas. Então, nós temos aí 37 na administração, 16 na engenharia, uma produção de 160 colaboradores, e temos 23 técnicos para atender externo, e contamos também com apoio de outras empresas que nos ajudam algumas vezes quando dá um boom muito grande, nós temos uns parceiros que nos ajudam. Aqui algumas máquinas que nós temos, só para vocês poderem conhecer um pouco, tentar enxergar um pouco o que é a Turbimac. Nada melhor que uma visita, mas então tentamos passar por aqui para que vocês possam ter uma noção do que é a nossa empresa hoje, né? São máquinas CNC. A última lá no fundo da fila aqui é uma nova que recentemente compramos, já fazem 2 anos, é uma máquina de 5 eixos, que é para dar uma perfeita fabricação nas paletas. Aqui é um estoque que a gente deixa de estratégia, de rotores, porque de eixos para máquinas, que sempre aparece uma máquina que quebra algum eixo, por golpe d'água, alguma coisa assim. Uma parte da nossa fábrica aqui de montagem. Esse aqui é um equipamento adquirido já faz uns 2 anos, que é um projetor de perfil de paleta, de peças. Ou seja, ela dá realmente como é que a peça foi usinada, como é que está sendo usinada, e ela faz uma correção com o software que está usando. Então, e ela pode também fazer cópia de paletas de concorrente, que ela chega um pedaço da paleta, nós temos inúmeros desenhos, inúmeros cálculos da máquina, que ela consegue reprojetar, fazer uma reengenharia da paleta que chegou de algum fabricante de alguma máquina. Então, a gente usa esse equipamento para fazer isso aqui. Aqui está fazendo um anel de labirinto, estão só fazendo uma conferência para ver se está exatamente conforme tem que ser o projeto. E é uma máquina altamente eficaz para esse tipo de trabalho. Temos uma metrologia que ela é controlada com um instrumento padrão, todos são aferidos, todos são, periodicamente, têm as suas fichas de certificação para saber quando tem que se fazer novamente a certificação dos equipamentos, então é altamente controlado. A Turbimac, por ser Petrobras, trabalhar muito com Petrobras, nós adquirimos uma caldeira já faz uns 5 anos. Todas as turbinas nossas que vão para fora do país para exportação, nós testamos todas as máquinas. Nós testamos conforme a norma API, American Petroleum Institute, que ela dá uma rampa, normalmente é 4 horas de teste, se tiver algum problema nesse meio de teste, inicia do zero. Então, nós seguimos uma norma de teste para todas as nossas turbinas que são para exportação. Nas máquinas nacionais, alguns clientes, quando nos pedem, nós fazemos. Nós convidamos ele para nos acompanhar e ele acompanha o teste aí para saber como é que a máquina foi concluída, né? Aqui é uma máquina que nós estamos testando aqui, eu estou tampando aqui, mas eu preciso mudar aqui um pouco, deixa eu ver aqui. É uma máquina de 12,5 MB, no campo de teste, uma máquina de conta-pressão comum. Se vocês observar aqui, tem as tomadas aqui de vapor. Aqui a gente testa com os próprios painéis da máquina, a gente parte a turbina pelo painel. Aqui nós temos um sistema, uma turbininha aqui a vapor também, para o sistema hidráulico para poder alimentar a turbina. Essa aqui é uma máquina com uma extração, uma máquina de condensação com uma extração. Tivemos que fazer essa adaptação aqui para poder testar a extração da máquina também. Isso aqui foi para uma indústria de madeira. Se vocês observar aqui, tem um tanque de água que a gente imerge os cabos aqui para gerar uma tensão. Então, a gente pode colocar a turbina, redutor e um gerador. Nós temos um redutor e gerador, que a gente acopla também quando é necessário para simular uma tensão de energia para poder abrir as válvulas, fechar a válvula, para poder fazer um teste devidamente qualificado. Esses são os setores que nós atuamos ao redor aí do mundo, aí, etanol, óleo, energia, siderurgia, alimentício, madeireiro, grão, químico, naval, papel e outros, né? Uma distribuição do que está sendo hoje para nós aqui o segmento de atuação, ainda o mercado de cana-de-açúcar ainda é o mais forte, com 65%.
óleo e gás tem subido muito, ele só aumenta quando a Petrobras reativa, ou a Petrobras solta novamente uma campanha de retrofit, de upgrade nas plataformas, então esse número sobe bastante, mas hoje a gente sabe que a Petrobras está um problema danado, não está tendo muita projetos, né? Então está em baixa. E a parte de energia e siderurgia é o que tem mais aumentado, sobretudo a parte de alimentício. Eles estão fazendo muita geração de energia, queimando casca de açaí, caroço de açaí, casca de arroz, maravalha. Esse projeto está crescendo muito aí nos últimos anos para geração de energia. Agora, falando sobre manutenção, a Turbimac fabrica qualquer tipo de peça para qualquer tipo de modelo de turbina e de qualquer fabricante, não tem nenhuma restrição. Então, se nós tivermos uma peça ou uma máquina que já é conhecida, nós já temos os desenhos, então é muito fácil a gente refazer umas palhetas, mancal, bucha de labirinto, sem plástico, sem problema nenhum. Aqui a gente só dizendo que nós trabalhamos 24 horas por dia, né? A qualquer momento um parceiro tem que ser assim confiável, você tem que estar disposto a atender 24 horas por dia. Aqui agora alguns exemplos de algumas máquinas que nós fizemos os trabalhos. Aqui é como é uma máquina da Petrobras, funcionamento de um ventilador, uma máquina de 17 mega, bem complexa, né? E a gente tem quando a gente está falando de máquinas especiais, eles têm limites de campanha que eles falam. Você tem que começar no tal dia e terminar tal dia, porque a área ela fica determinada só para esse momento da etapa do serviço. Ou seja, tem que ser muito preciso o cronograma, muito bem cumprido, fiel a ele. Esse é de um ventilador, essa é de um compressor menor de 7 mega, também da Petrobras. Isso aqui também é uma máquina que nós fizemos um retrofit de uma máquina de 87 mega da Franco Tossi e Birité. Essa estrutura aqui amarela, aqui, só essa estrutura aqui pesou quase 6 toneladas para poder transportar esse rotor. E esse rotor que nós fizemos, sacamos todas as fitas de labirinto, fizemos um mancal novo para ele e refizemos toda a parte de selagem também na carcaça da máquina, que foi essas partes de selagem foram todas refeitas. Essa é uma turbina chinesa que chegou no Brasil, vendida para a SADA, Bioenergia. Ela é composta de uma máquina de 15 mega de condensação e 2 de 30 mega. Essa máquina praticamente já está virando Turbimac, porque todo ano se estoura a paleta chinesa, se estoura alguma peça, ela vem para nós estamos nacionalizando ela. A carcaça dessa máquina é muito robusta, mas os internos é muito problemático. Então, se você olhar pelas fotos, está vendo que muitas partes estão sendo trocadas já da máquina. Nós estamos fazendo uma nacionalização ou uma tropicalização, como alguns dizem, né? Ainda vai mais um bom tempo até terminar, porque todo ano se quebra uma fita de paleta e o cliente não quer trocar 100%, ele quer ir trocando aos poucos para não ficar muito caro. Outra máquina Franco Tossi também, dentro de uma fábrica de papel e celulose. Nós fazemos serviços especiais. Então, o que acontece? Esse é um rotor da White Martins, foi feito um balanceamento, nós temos máquinas próprias para esse tipo de balanceamento, e é muito comum máquinas de papel, mineradoras, cimento, mandar uns equipamentos para a gente por causa do nosso expertise de manutenção. Compressor, rotor, ventilador. Essa máquina aqui é uma Alstom, que é uma máquina de reação, essa turbina, você pode ver que ela é cravada no próprio rotor, as paletas. Também foi feito um trabalho de manutenção nessas máquinas aqui da Alstom. Esse é um cortador de lâmina, uma tesoura, isso é da ArcelorMittal. Normalmente chega esses equipamentos que estão com problema ou de mancal, ou sistema de lubrificação, e normalmente a ArcelorMittal é vizinho nosso em Piracicaba, acontece um problema, eles colocam no caminhão, mandam para a gente lá, vira a noite que for, se for necessário, nós refazemos todos o trabalho e voltamos, porque imagina uma linha da ArcelorMittal ficar parado, o prejuízo que não é com o preço do aço, né? Essa é uma outra máquina também de usina de açúcar álcool, da Odebrecht, unidade de Costa Rica, de uma turbina CT50 também, que foi feita lá para a gente fazer substituição também de selagem, balanceamento, então é uma máquina também consideravelmente grande. Nós agora tínhamos problemas com o torno, compramos um torno maior agora, um torno de mais de 2 metros de diâmetro por 6,5 metros de comprimento, justamente para poder fazer esses trabalhos mais especiais nessas máquinas que cada dia mais chamam para a gente fazer manutenções. Esses são alguns países em que nós atuamos, em termos não só de manutenção, mas de
de equipamentos novos. Alguns clientes que nós trabalhamos, indústria alimentícia, arroz, aqui também é arroz, aqui é açaí. A Caldema usa equipamentos para alimentação da bomba de água de caldeira. Citrosuco é para um processo interno, geração de energia na Copersuco. Braskem é produto químico. CPFL parceria com geração de energia. Vamos ver o que mais. Aqui Engevap também, para água de alimentação. Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz tem um projeto até 2035 de ter 70% a 80% de energias renováveis em todas as suas plantas. Petrobras, como já havia comentado antes, por causa das certificações nossas. Que mais especial aqui? Holding, uma indústria de móveis, né, que faz porta. Companhia Vale Fertilizante. Essa Unitan, ela faz tanino, é o que dá a coloração para o vinho, é uma empresa argentina. Esse é um prêmio que nós ganhamos da Tereus em 2017, 2018. Foi a empresa que, por melhor fornecedor de manutenção para o Grupo Tereus, nos honrou muito isso. Muito obrigado a Tereus pela confiança e a parceria conosco. Esse é um prêmio também da excelência em qualidade promovido aí por Visão Agro, que foi em Piracicaba esse evento. E em 2019 nós tivemos a grata oportunidade de criarmos a Turbimac Europa. O que é a Turbimac Europa? Nós temos um parceiro na Eslovênia que é um grande produtor de centrais de lubrificação centralizada. E ele faz unidades para máquinas de 150, 200 mega de geração de energia. E nós vimos um potencial juntos de fazermos máquinas de menor porte de potência de energia. Então, hoje a Turbimac exporta equipamentos para a Europa, tudo 100% fabricado na Turbimac em Piracicaba. E o pessoal da Turbimac Europa comercializa nossos produtos na Europa e nos ajuda no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas máquinas a vapor. E esse é um dos novos modelos de produtos da Turbimac. Nós estamos fazendo centrais térmicas. Se vocês observarem aqui, a Turbimac fornece todo o pacote, desde a turbina, o redutor, gerador, condensador. Ela fica numa base piso zero para poder ficar mais barato, com escape para cima. Isso vem atender, não sei se alguém tiver, alguns participantes que tiver, para atender a geração distribuída, a GD, que são máquinas que vão até 5 mega na geração distribuída, apesar que essa turbina, a família dela vai até 35 mega, a linha de potência dela. Nesse caso, ela está entre 5 megawatts, 5 mega. E nós fornecemos toda a instalação, desde a tubulação, torre, menos o que é civil, que é essa parte, e a estrutura para suportar aqui a tubulação do condensador. O resto, e a bacia também da torre. O resto todo é fornecimento Turbimac, 100% do produto. E isso é um produto que está crescendo muito aqui na América Latina e, sobretudo, no Brasil. E nós temos uma parceria muito forte com a LSP, com a ABB, nós fazemos equipamentos, a LSP faz a integração dos equipamentos e fazemos juntos uma central térmica. Bom, pessoal, eu tentei ser o mais rápido possível para dar espaço para a turma. Não quis falar sobre conceitos de manutenção, porque todo mundo já está escaldado aí sobre conceitos de manutenção. Eu quis só colocar à disposição um parceiro para aqueles que não conhecem a Turbimac, que possam nos buscar aí para ter como um parceiro, para atender às suas necessidades, e vou estar disponível aqui para responder a qualquer pergunta que vocês possam ter aí, tá bom? Muito obrigado novamente, Danilo, e a todos que nos acompanharam aqui. Eu acho que agora o Daniel Fernandes vai falar, né, Daniel? É isso mesmo. Obrigado, Silvio. Boa noite, pessoal. Primeiro, também agradecer aí a oportunidade, né, o convite de participar do evento com o pessoal aqui. É sempre importante a gente estar dividindo aí nossas expertises, né, como parceiros. Enfim, a gente precisa divulgar aí o nosso conhecimento, a nossa experiência, para que a gente consiga disponibilizar aí novas oportunidades, né? Bom, eu sou o Daniel Fernandes, eu vou dividir aqui minha apresentação com vocês também. Bom, meu nome é Daniel Fernandes, eu sou engenheiro químico da Soteica e
a apresentação que eu trouxe para vocês aqui, né, nesse tema de manutenção, acabo estando um pouco deslocado aí dos meus colegas em questão de setor, né, eu estou mais para a parte de processos, mas a gente acaba aí se envolvendo também, até por estar atuando junto com os equipamentos, né, e nesse setor que a gente está, nesse cenário de produção, a gente acaba se envolvendo também na questão da manutenção do equipamento, né. Então, o tema da palestra aqui, da apresentação, é manutenção preditiva e estratégica a partir da gestão online de processos, né. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns casos, né, de identificação de problemas e otimização da manutenção em plantas sucroenergéticas, a partir aí, basicamente, da gestão online do processo, tá? Então, só para a gente ver aqui, ter uma noção da agenda da apresentação, também é para ser bem curtinho, rapidinho, né, para a gente abordar alguns conceitos básicos, né, e focar aí nos casos, nos exemplos que a gente tem para dividir com vocês, né. Então, eu vou apresentar um pouco o que é a Soteica, né, da onde veio, o que a gente faz. Depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo do que é o SPA, né, essa ferramenta da Soteica de otimização em tempo real. E, para finalizar, apresentar para vocês esses casos aí, esses cases de sucesso que a gente teve na identificação e na tratativa dos eventos de manutenção. Bom, então, inicialmente, falando da Soteica, a Soteica é uma empresa brasileira que foi fundada em 1987, em São Paulo. Com o passar do tempo, a empresa adquiriu bastante experiência e expertise também no setor de óleo e gás, e aí, por motivo de demanda, acabou surgindo um escritório de implementação e desenvolvimento de tecnologia em Maringá, no Paraná. E nesse caminho também a gente desenvolveu uma parceria comercial em Ribeirão Preto, e assim, a Soteica é uma empresa especializada em tecnologia, né, focada aí em softwares, né, para modelagem, simulação e otimização de processos. Um ponto de destaque aqui é que o SPA é uma tecnologia de desenvolvimento próprio da Soteica, né, então isso traz bastante vantagens para a gente em relação à aplicação dessa ferramenta, né, então a gente tem aí o acesso a trabalhar essa ferramenta de modo a atender da melhor forma o nosso cliente. Bom, aqui só para mostrar para vocês, a gente trabalha com alguns outros produtos também, né, nessa linha de modelagem, simulação, mas o nosso foco aqui hoje vai ser falar aí da otimização em tempo real, que é a ferramenta do SPA, e como essa ferramenta pode nos ajudar aí a fazer a gestão do processo, e com essa gestão do processo a gente tem informações para trazer para a área de manutenção. Bom, aqui só para a gente ter uma noção, né, do histórico, o que é o SPA. Como eu falei, a Soteica, desde a sua fundação, ela veio com uma expertise muito grande na área de óleo e gás, e lá em 2009 a gente o pessoal identificou essa oportunidade, né, de fazer essa transferência tecnológica desse setor de óleo e gás para o setor sucroenergético, né? Então, nós iniciamos aí essa parte de transferência no Paraná, né, no Grupo Usa Açúcar, e aí até mais ou menos no final de 2014 a gente entendeu que a tecnologia estava bem desenvolvida, né, a gente conseguiu abranger boa parte do grupo, e então a gente decidiu lançar essa tecnologia aí para o mercado, né? Então, aí a partir de 2015 a gente passou aí a captar novos clientes, né? E hoje, final de 2020, a gente já está aí com uma boa gama de clientes aí performando, entregando resultado aí em relação à otimização em tempo real. Bom, a segunda parte agora, eu vou falar um pouquinho mais especificamente do que é a ferramenta, né? E como que a gente faz isso de otimização em tempo real, o que é, qual que é o conceito. Bom, então, assim, a ideia de otimização em tempo real, a gente precisa integrar as informações que a gente tem disponível, né? Então, um começo aí, uma possibilidade de antecipar as ações é a gente fazer a integração entre os bancos de dados disponíveis, né? Então, o SPL consegue fazer essa integração dos dados agrícolas e industriais para prever alguns impactos
quais serão esses efeitos futuros no processo, né? Então, também com o SPA a gente consegue historizar como é que está sendo a performance de cada um dos equipamentos. Então, eu acabo gerando um histórico muito valioso da eficiência de cada um dos equipamentos, o que vai nos ajudar lá na frente a entender um pouco mais de manutenção. Eu consigo trazer as operações, os desvios, eu consigo ajudar o operador em tempo real também a tratar os desvios, né? Então, como se eu tivesse um gestor online aí para ajudar ele a fazer o PDCA. O software ele vai tomar a decisão também sempre olhando de uma forma global o processo, né, e não especificamente cada um dos problemas, né, e isso é muito importante. Então, às vezes, a gente vai fazer um trade-off de eficiência, então, abre mão de garantir uma performance melhor pontualmente em uma máquina para que a gente tenha uma performance global mais rentável, né, mais eficiente. E, por fim, a gente consegue também modelar aí, né, na verdade, particularizar as entregas do que a gente quer ver, né? Então, eu consigo personalizar as entregas visuais de algumas informações importantes, né, como a criação de KPIs e tudo mais. Bom, aqui só para a gente ilustrar também, o SPA como otimizador em tempo real, a gente está encaixado aí no que é a famosa, conhecida indústria 4.0, né? E aqui só para a gente entender quais são os pilares nos quais o SPA está estruturado, né? Então, a gente trabalha aí com aquisição e análise de dados, né, que seria relacionado aí ao Big Data. A gente cria também um modelo representativo da planta industrial, né? Então, a gente cria um modelo virtual aí, gera informações úteis a partir desse modelo, que seria a realidade aumentada. A gente trabalha basicamente aí com a simulação e otimização, e a gente faz a integração do sistema, né? Porque a gente consegue interagir tanto com o operador quanto com o banco de dados, a gente consegue coletar informações dos bancos de dados, como gerar informações para esses bancos de dados também. Bom, então aqui, só mais uma vez um resuminho, né? A gente vai usar informações online disponíveis no processo, né, via supervisório. A gente vai coletar informações via banco de dados, por exemplo, análises do laboratório do processo, né, e a gente vai usar essas informações. Também os dados de projeto dos equipamentos e as restrições operacionais, né. Então, é aqui, principalmente nessa parte, onde a gente acaba envolvendo mais a equipe de manutenção, né. Então, a gente vai usar os equipamentos teóricos, né, vamos dizer assim, que é o que a gente comprou, que está no projeto, mas a gente sabe que, na prática, algumas vezes ele acaba tendo uma restrição operacional diferente que a gente precisa conviver com ela, né? Então, é essa interação onde a gente vai, muitas vezes, encontrar uma oportunidade aí. Bom, essa daqui é uma interface visual, só para a gente ter uma ideia também. Essa interface, ela permite que a gente visualmente identifique algumas características do nosso processo, né? Como, por exemplo, um equipamento que está operando uma eficiência baixa ou fora daquilo que era desejado. A gente consegue identificar equipamentos que, por algum motivo, estejam parados naquele determinado momento, e também algum equipamento que, ocasionalmente, vai ter uma falha, né? Por exemplo, um transmissor de pressão ou temperatura, né? Então, isso tudo é para ser uma informação visual que a gente já consiga antecipar aí, possivelmente, alguma ação. Bom, além disso, a gente, com os balanços, a gente tem aí a informação do que nós chamamos de desbalanços, né? Então, por exemplo, eu tenho a caldeira e eu tenho a medição de vazão de vapor produzida na caldeira e eu tenho a medição de vazão dos consumidores dessa caldeira, né? Por exemplo, uma turbina, um gerador. Quando existe uma diferença muito grande entre essas duas medições, pode ser um sinal aí para a gente analisar, né, de que provavelmente a gente tem um problema, né? Seja um medidor com informação incorreta, ou eu estou tendo algum vazamento de vapor em algum lugar, ou eu estou com algum purgador com uma eficiência, uma operação inadequada. Então, esses desbalanços também podem levar a gente a identificar algum tipo de problema.
Bom, aqui para a gente entender o mecanismo da otimização, né? Então, a gente vai pegar essas características do processo, que seriam as características dos equipamentos, os dados de medições online e de banco de dados, os nossos objetivos estratégicos, por exemplo, eu quero exportar o máximo de energia hoje porque eu estou com um preço bom, ou eu quero economizar o máximo de bagaço de combustível para eu gerar no momento mais oportuno. Então, essa estratégia é importante. Com essas informações, a gente vai processar isso, que seria a simulação e otimização, e a gente vai devolver esse resultado de duas formas. Uma que a gente chama de laço fechado, que é o próprio sistema interagindo com o sistema de controle. Então, o próprio SPA calcula um novo set point e entrega esse novo set point para o sistema de controle. Por exemplo, a carga de uma turbina de contrapressão, por exemplo. Então, é isso, a cada ciclo, o SPA avalia o cenário novamente, refaz os balanços, vê se ele está no ponto ótimo e devolve um novo set point para esse controle. A segunda opção é o laço aberto. Então, o processo é idêntico, a única diferença é que, ao invés do SPA escrever e interagir direto com o sistema de controle, ele vai fazer uma sugestão para o operador. E aí o operador vai fazer análise daquela sugestão e vai tomar a decisão de acatar ou não aquela sugestão. Bom, aqui eu acho que esse aqui é um ponto onde eu começo a falar um pouquinho mais da manutenção em si, que é em relação às restrições da otimização. Então, como eu falei, a gente tem lá, muitas vezes, a gente tem o nosso datasheet dos nossos equipamentos, né, os dados de projeto, e por vezes, por algum motivo, aquele equipamento simplesmente não performa da maneira que ele foi, com a qual ele foi projetado, né? A gente tem desgaste pelo tempo, mau funcionamento, operação incorreta e N outros fatores, né? E, por vezes, a gente decide, ou a gente precisa ter a necessidade de operar com essa condição. Então, como que o SPA pode ajudar e como que essa restrição vai interagir com o controle, né? A restrição em si, ela não causa nenhum distúrbio para o controle. A gente consegue modelar a operação com aquela restrição e ele vai operar daquela forma, respeitando aquela restrição. A grande informação que a gente tira é quando a gente tem uma nova restrição. Ou seja, por exemplo, eu tenho a caldeira operando a 200 toneladas por hora e a partir de determinado momento, toda vez que eu chego próximo desse limite de 200 toneladas por hora, eu tenho algum evento de queda de pressão, ou tenho um evento de temperatura, ou tenho algum problema na fornalha. Então, a gente está mudando de cenário, né? Essa mudança de cenário de restrição, ela normalmente vem acompanhada de algum problema. Então, esse problema, essa informação de o equipamento estava performando e não está mais, é a informação que a gente vai levar aí para a equipe de manutenção fazer essa análise, né? E aqui, como que o software pode ajudar? Toda essa informação de performance, eficiência, como que o equipamento estava operando, o SPA vai historizar isso e a gente vai disponibilizar para a equipe de manutenção tirar um relatório e fazer análise desses dados, né? Então, sempre que uma restrição ela aparece ou ela é modificada, é muito provável que a gente tenha aí, junto com essa restrição, algum evento que a gente vai precisar tratar. Então, alguns desses eventos a gente assume carregá-lo até um momento mais oportuno, né? Que aí é quando a gente faz a programação. Outros eventos a gente precisa intervir mais rapidamente, né? E aí, esse critério de planejamento eu vou deixar para o pessoal que é mais especialista. Enfim, aqui uma outra apoio que o SPA consegue fazer com essa ferramenta de modelagem, né? A gente consegue modelar alguns medidores virtuais. E como que ele vai ajudar? Eu consigo trabalhar com esse medidor virtual, por exemplo, em algum ponto onde eu não tenha medição, e aí ele vai servir realmente como a nossa orientação para aquela variável em questão, ou eu posso trabalhar ele em paralelo com um medidor físico existente. E aí eu trabalho com uma faixa de aceitação de desvio entre esses dois. Quando essa faixa acaba
ficando muito distante um do outro, também é um sinal, novamente, de possível evento que eu preciso fazer algum reparo, alguma calibração nesse sentido. Então, a gente consegue atuar, ajudar com informação nesses pontos. Bom, aqui só para a gente ter uma noçãozinha rápida de como que a gente entrega, né? Então, como eu falei, a gente tem ferramentas de histórico e de gráfico na ferramenta do SPA, e esses dados eles ficam disponíveis para a gente tratar aí, por exemplo, a gente consegue exportar ele para Excel para facilitar o manuseio por conta do gestor que estiver utilizando aquela informação. Então, se eu precisar tratar os dados, fazer alguma análise mais minuciosa, esses dados ficam disponíveis em Excel para que a pessoa que estiver mexendo consiga manusear da melhor forma. Bom, temos também algumas telas de gestão à vista, que aí também é mais para ajudar na gestão do dia a dia, né? Se está dentro da faixa, fica com uma cor, se está fora da faixa, visualmente ele vai indicar que existe provavelmente um desvio. E aí é para facilitar na tomada de decisão. Bom, uma outra ferramenta é em relação ao PDCA online, e aí aqui a gente tem bastante oportunidade em relação à manutenção. O que é o PDCA online? A gente monitora os desvios de processo, sejam eles operacionais ou de manutenção, critérios, por exemplo, temperatura de mancal, alguma coisa nesse sentido, e a gente consegue cadastrar as orientações técnicas para o operador agir nessa questão de mitigar o desvio. Então, toda vez que um desvio cadastrado ele ocorrer, vai aparecer na tela um alerta para o operador para que ele consiga tomar uma das ações que a gente vai indicar para ele. E aí, por que é PDCA online, né? Toda vez que esse desvio ele acontecer, então a gente vai ter uma ação, essa ação ela vai ficar registrada também no SPA, e a gente espera que essa ação tenha um efeito. Se esse efeito for satisfatório, significa que o nosso estudo ali, a nossa análise foi correta. Se esse efeito não foi o mais satisfatório, se eu quero um outro efeito, eu vou rodar o ciclo do PDCA, né? Ou seja, eu vou sugerir para ele uma ação diferente, e assim eu vou esperar novamente esse desvio acontecer, ver o efeito que esse desvio ou que essa ação teve em relação ao desvio, e assim sucessivamente. Então, a gente tem disponível essa ferramenta de histórico, né, para a gente ter essa informação também para ajudar os gestores. Bom, aqui só para revisar também como é que funciona o laço fechado. Então, o laço fechado a gente vai fazer a integração de novo do banco de dados com as informações do sistema de controle. O SPA vai processar essas informações em até 10 segundos e entregar um novo patamar, um novo set point para aquele sistema de controle. Então, isso pode ser, por exemplo, para controle de pressão da caldeira, carga de exportação, carga da contrapressão, pressão de escape, enfim. Aí a gente tem vários cenários aí nesse contexto de controle, né? A ideia aqui é que a gente consiga fazer essa avaliação de um cenário ótimo. A gente automaticamente ele já manda esse cenário ótimo para o sistema de controle, e aí a cada tempo ele vai se retroalimentando para entender se o cenário está sendo coerente ou não. Bom, aqui, só para reforçar também, a ideia não é substituir a operação, né, mas sim a gente trazer uma carga mais analítica e menos reativa, né? Então, o operador, a ideia é que ele deixe de digitar um set point, por exemplo, para analisar se aquele set point está coerente ou onde ele tem mais oportunidade de melhorar aquele processo. Além disso, ele assume o controle em algumas determinadas situações, como variação muito brusca. E, em geral, o laço fechado ele atua essencialmente onde a gente tem um grande potencial de otimização, né? Então, alguns set points mais periféricos acabam ficando na mão do operador, enquanto que os chave ficam em controle do SPA. Bom, aqui só para a gente ter uma noção também do que é como que o SPA está hoje, né, no mercado. A gente está em 50 plantas industriais já rodando com SPA.
a gente faz gestão aí de aproximadamente 19 milhões de litros de etanol sendo produzido por dia, 580 mil sacos de açúcar de produção por dia e mais de 6 gigawatt de produção de energia no ano, né? Então, só para a gente ter uma noção de entrega do projeto, né, financeira, a gente tem um retorno médio aí do projeto na ordem de 2 milhões e 800 mil, né? Então, isso aqui é um projeto que a gente está vendo aí na nossa entrega, que ele é bem rentável, né? É bem atrativo para os clientes. Bom, falando então aqui agora finalmente da parte que mais nos interessa, né, dos casos, né, os exemplos onde a gente viu na prática a aplicação, a utilização dessa ferramenta na gestão da manutenção, né? Então, primeiro, nas moendas, vou passar aqui 2 exemplos que a gente viu isso acontecer. Então, esse primeiro caso, a gente tinha, devido ao nosso histórico, né, esse aqui é um retorno de médio prazo, vou dizer assim, porque ele veio com acompanhamento dos dados gerados de eficiência dos equipamentos, né? Então, não é de um dia para a noite que a gente vai conseguir perceber o que a gente percebeu aqui nesse caso. Então, com base nessa modelagem, nessa informação criteriosa de eficiência, a gente conseguiu observar aqui que a curva de consumo de eficiência da turbina ela estava abaixo do esperado, do projetado do ajuste. E aí o pessoal não conseguia entender o que aconteceu, né? Enfim, depois, com a análise dos dados, foi possível perceber que, quando essa turbina foi ajustada ainda em entre-safra, ela foi preparada para um certo volume de cana diário, certo? Porém, por algum evento externo, né, na prática, esse volume ele não conseguiu ser atingido. Ou seja, na prática eu estava moendo menos do que o que a turbina tinha sido ajustada. E aí o fornecedor fez a parte dele corretamente, a indústria, a manutenção fez a parte dela correta, porque estava com a informação daquele momento, só que daí na hora de realizar, acabou que as informações estavam diferentes. Então, a gente vê aqui pelo perfil do gráfico, né, que a tendência, se fosse seguir o mesmo perfil de consumo, nas 2 últimas barras, a gente esperava que esse consumo nessa linha ela voltasse a subir. Mas nesse meio tempo, a gente conseguiu identificar, então, que era uma questão de ajuste da máquina, que ela não estava performando como deveria, por conta do ajuste. E aí, então, o pessoal passou a fazer o ajuste com base na informação real e não no plano antes de iniciar a safra, né? Então, esse simples fato aqui, só um comentário também, a gente vai perceber que as soluções que a gente identificou, na verdade, as soluções são muito simples, né? O que muitas vezes na manutenção acontece, né? A gente gasta muito tempo identificando o problema e depois para resolver é muito simples, né? Na verdade, tem os 2 extremos. Tem problema que é muito fácil de identificar, é muito difícil de resolver, e tem muitos problemas que são o contrário, né? É muito difícil você identificar, só que na hora de resolver, com uma coisa simples você consegue ter o resultado. Então, nesse caso, o esforço foi em fazer esse ajuste mais recorrente para ajustar a turbina a trabalhar na faixa de eficiência ideal, né? Então, a gente identificou qual que era o problema e aí trouxemos o apoio do pessoal para fazer o ajuste da turbina para que ela trabalhasse na curva de eficiência correta. Então, só essa brincadeira de ajuste, ela reduziu o consumo de vapor aí das moendas em quase 25%. Ou seja, isso aqui trouxe um retorno acumulado de mais de 7 megawatt-hora. Então, assim, uma besteira, entre aspas, né, que é uma questão de ajuste, de alinhamento de informação, que a gente conseguiu identificar analisando continuamente, né, o consumo desse conjunto, a gente trouxe esse retorno de volta aí para a unidade industrial. Bom, próximo exemplo aqui ainda falando de moenda, a ideia é parecida também, né, no sentido de análise do histórico. Percebeu-se que quando tinha moagem de um determinado tipo de matéria-prima, né, uma determinada qualidade de cana,
a operação ou não do picador, ela tinha muito pouca influência no resultado da operação de extração. Ou seja, com isso, o pessoal conseguiu definir uma operação de que, quando essa matéria-prima estivesse sendo processada, eles iam operar com o equipamento parado, né, economizando aí o vapor dessa turbina. Nesse mesmo processo de acompanhamento, eles identificaram que tinham 2 turbinas operando bem fora da faixa, de novo, operacional, lá, na curva de eficiência. Sendo que uma delas, ela estava entregando, apesar de das duas terem o mesmo projeto, uma delas estava entregando mais potência do que precisava naquele cenário, e a outra estava trabalhando sobrecarregada, como se ela não estivesse entregando o necessário. E aí, a solução também, da mesma forma que eu comentei da outra, foi muito simples. As 2 turbinas eram teoricamente iguais. A solução foi simplesmente trocar as 2 de posição. Então, a que estava performando mais, trabalhando folgada, passou para o lugar da outra, que estava trabalhando sobrecarregada, e essa sobrecarregada foi para o lugar da primeira, que estava trabalhando mais folgada. Então, assim, a gente conseguiu, né, o pessoal da indústria conseguiu trazer de novo as 2 máquinas para a curva de eficiência mais adequada, né? Bom, aqui um outro caso de identificação de oportunidade na caldeira. Então, nesse cenário aqui, a unidade tinha 2 caldeiras de mesmo patamar de vapor, sendo que uma era mais nova, né, então ela estava performando mais, entregava um vapor com uma entalpia maior, e a outra mais antiga capengava um pouco mais, né, ela entregava um vapor com uma entalpia um pouco menor. E a unidade sofria por vapor de alta pressão e alta temperatura excedente na moenda, e, por outro lado, o gerador de condensação sofria porque ele não tinha energia suficiente no vapor de entrada, né? Então, aqui, a unidade perdia dos 2 lados, né? Porque ela não tinha vapor, não tinha performance na moenda, tinha vapor muito alto depois para o processo, enquanto que a geração de energia ficava também penalizada porque o vapor de entrada no gerador não estava na melhor condição. Então, aqui era um caminho, a gente identificou esse problema, né, de que provavelmente era um caminho preferencial, ou seja, a caldeira de entalpia maior estava entregando vapor preferencialmente para a moenda, enquanto que a outra caldeira de entalpia menor estava preferencialmente entregando vapor para o gerador. Então, a solução também basicamente foi bem simples, conceitualmente no caso, que foi direcionar, né, na verdade forçar com que esses caminhos preferenciais eles fossem no sentido mais interessante energeticamente, ou seja, que a caldeira de menor entalpia entregasse para a moenda porque ainda estava em condição adequada, e que a caldeira de maior entalpia entregasse o vapor para o gerador, que teria mais oportunidade de utilizar essa energia. Então, aqui com essa operação, o consumo do gerador caiu de 5,2 para 4,98, ou seja, uma economia bem grande, deu aproximadamente aí 3 mil toneladas de bagaço em uma safra. Não teve mais problemas de temperatura na moenda, então tinha um excedente de temperatura, isso parou de acontecer. A manutenção, que foi refazer basicamente as saídas de vapor das turbinas para esse tubo coletor, foi feita pela própria equipe interna da usina na entre-safra, o que gerou, no final das contas, um payback da aplicação aí de menos de 10 dias. Então, assim, uma economia bem grande também, que foi identificada aí por esse histórico, né? Bom, e por último aqui é um exemplo um pouco diferente, nas colunas de destilação. Então, nessa unidade, a operação tinha dificuldade em trabalhar com a temperatura da retirada da coluna B de etanol em condições satisfatórias, né? Então, eles tinham muitos eventos de resfriar a coluna e causar perda de etanol pela saída, né, pela flegmassa. E a opção de solução desse problema que estava sendo estudado seria a substituição da válvula de controle, né? Eles estavam com a suspeita de que a válvula estava com algum problema ou não tinha vedação.
E aí, nesse cenário, o SPA entrou nesse mesmo contexto com uma estratégia de controle diferente, né? Então, a gente usou os mesmos equipamentos com a estratégia da otimização em tempo real. Então, aqui só para a gente ver o cenário anterior, né, a gente tinha boa parte do gráfico aqui, a gente está trabalhando abaixo da temperatura ideal ali, representada pela linha vermelha, a linha limite, e são vários picos, e os picos muito intensos de temperatura baixa. Esses picos intensos são onde as perdas são geradas, né, identificadas. Então, aqui nesse próximo gráfico, de baixo é onde a gente vê as mesmas variáveis, só que com o controle do SPA, né? Então, a gente vê que a variável ela passa a trabalhar numa faixa mais interessante de operação, né, mais perto do nosso objetivo, e apesar de manter alguns picos de queda, eles são muito menos intensos do que a gente tinha anteriormente, né? Então, aqui só para ilustrar, né, que a gente, às vezes, com a estratégia de controle, a gente estava entendendo que o equipamento, desculpa, tinha um problema, mas, na verdade, a gente conseguiria solucionar esse problema com uma estratégia diferente de controle. Bom, para finalizar aqui, então, só para resumir a nossa ideia, a gente consegue, então, aqui usar a ferramenta para ver aí, aumentar a disponibilidade dos ativos, né, trabalhar ele sempre na curva ideal de trabalho, redução de custos em reparo e aumentar a produtividade, né, que também vem nessa linha da gente trazer o equipamento para onde ele deve estar, melhoria no planejamento de ações sobre ativos. Então, às vezes é hora de fazer a manutenção, às vezes não é, às vezes a gente não estava esperando uma manutenção e surgiu uma restrição extra, e principalmente trabalhar aí com a segurança e conformidade com as regulamentações, né, que de novo, a gente trabalhar com os equipamentos dentro das faixas com as quais eles foram projetados, né? Então, a gente quer extrair o máximo do equipamento desde que ele esteja dentro da sua regulamentação, hein? Bom, pessoal, agradeço aí mais uma vez o convite, agradeço aí a todos pela atenção, pessoal que está assistindo, espero que tenha sido proveitoso aí para vocês, que dê para pegar alguma coisa. Fica aí o meu contato, a Soteika também está de portas abertas aí, se alguém tiver algum comentário, quiser alguma pergunta, pode contactar a gente está à disposição para conversar com vocês, beleza? Muito obrigado, pessoal. Bom, agora o Sérgio vai assumir a apresentação aí, né, Sérgio? Boa noite a todos. Para mim também é uma honra estar aqui junto com vocês. Pessoal brilhante aí na apresentação, né? Do Danilo, do Silvio, Daniel, muito bom, parabéns. Eu acho que deu para entender bem tanto a questão de manutenções, como também os produtos que cada um aí oferece para o mercado. A Insight Energy não é diferente. Ela tem um produto que complementa os outros aqui participantes, né? Nós fazemos o reparo de geradores de energia elétrica e também fabricamos geradores para hidroelétricas. Mas no setor sucroalcooleiro, que é o mais visado aqui, e de usinas térmicas, né? Nós também fabricamos peças e componentes para o gerador de energia elétrica, mais voltado para as bobinas, barras Hobel e bobinas multispiras. Só para complementar aqui, eu vou... Se falando de manutenção, nós temos 2 produtos que a gente recomenda para manutenção preventiva, né?
Não sei se está conseguindo aparecer aí, só um minuto. Aí. Só um minutinho aqui. Pessoal, está conseguindo ver aí na tela ou não? Ainda não, Sérgio, ainda não. Um minuto. Não está aparecendo, né? Pessoal, está me ouvindo aí? Sim, Tá me nós ouvindo? estamos vendo a sua tela no Zoom agora. Acho que é Está só vendo a você... minha tela aí, né? Isso, é só você abrir a apresentação que acho que dá para ver agora. Tá. Só um minuto aqui. Estão vendo agora, né? Agora deu certo? Positivo, agora deu certo. Ok. Então, dentro da questão de manutenção preditiva, né? Dentro de uma questão de planejamento de ensaio, a primeira coisa que o gestor precisa ter em mente é o conhecimento do seu equipamento, né? E a Insight, ela trabalha basicamente com um dos principais ativos da indústria, né? Que é o gerador de energia elétrica e os motores de grande porte. Os geradores de energia elétrica vêm complementar aí, por exemplo, a questão da Turbimac, né? Na turbina, e também a questão do Daniel, na questão dos softwares de gestão de controle, e também da LSP, que faz aí, propriamente dito, as instalações, né, Danilo, né? Então, nós agimos e trabalhamos no gerador de energia elétrica. E um dos produtos que a gente tem voltado para a manutenção preventiva
é o Insight 360, que visa a fazer um pacote de ensaios no gerador para gerar um diagnóstico. E esse diagnóstico visa a estender a vida útil do motor ou do gerador. Como que é feito isso? É feito todos os ensaios possíveis com a máquina parada, né, principalmente no que se refere ao sistema isolante, né, e baseado nos resultados do conjunto de ensaio, a gente faz a indicação de qual o procedimento que deve ser adotado para estender a vida útil desse motor ou gerador. Tá? Esse é um caso de ensaios com a máquina parada, né? Geralmente é feito numa janela de parada de máquina. Porém, nós temos um outro produto também, nós chamamos de instalação de sistema de medição de descargas parciais, que é a instalação de capacitores dentro da caixa de ligação dos motores, onde é possível aí acompanhar 24/7 horas, né, 7 dias por semana, continuamente, né, a qualidade do sistema isolante do motor ou gerador, com a instalação desses tipos de capacitores de acoplamento aqui para medição de descargas parciais. Então, esse é um produto também que nós oferecemos e que é voltado para manutenção preditiva. Ela coleta os sinais de descargas parciais do motor ou gerador que, porventura, possa existir num determinado momento, e a partir desses sinais que são gerados, é criado também um diagnóstico online, onde é sugerido a manutenção do equipamento antes de uma queima geral, sabe? Antes de um sinistro aí que possa retardar mais ainda, no caso, uma falha no gerador, né? Então, são duas coisas. Um é gerar o diagnóstico através de um pacote de testes, e o outro é a instalação de um sistema de medição de descargas parciais para medição contínua e análise contínua do sistema isolante do gerador. Os resultados são dados em picocoulomb ou milivolt, de acordo com o software de medição. Aqui não. A instalação é simples, precisa aí de 1 ou 2 dias no máximo de máquina parada para fazer a instalação do sistema. Aqui estou passando até um exemplo aqui de um relatório de instalação de um turbogerador de 14 MB que nós fizemos recentemente para a Klabin Papel e Celulose. A Insight é uma empresa de Londrina, Paraná, tem instalação em Cambé, é uma instalação de 12.000 metros quadrados. Nessa oficina é feito o reparo, né? Tem aqui, ó, reparo de grandes máquinas. E também atuamos em serviço de campo, na parte de manutenção e reparo de máquinas que vieram a romper. Máquinas que não têm manutenção preventiva ou preditiva, fatalmente, uma hora ou outra, vai falhar. E também atuamos nessa parte, tá? Para dizer a verdade, o nosso carro-chefe é quando a máquina falha. Então, para nós é interessante a máquina falhar. Mas a gente ainda trabalha aí na questão de manutenção preditiva, que é um produto limpo, onde não tem tantos investimentos, né? Da nossa parte é basicamente vender o produto, né? Os capacitores e o serviço de instalação. Então, tem uma margem de renda bacana também. Nós preferimos fazer uma manutenção preditiva, né? Colaborando com o nosso, fazendo uma gestão compartilhada com o cliente, porque existe as manutenções necessárias e obrigatórias que devem ser feitas nessas máquinas de grande porte, né?
manutenções anuais, a cada 2 anos, a cada 5 anos, manutenções quinquenais, e aí onde a nossa equipe entra também. Nós temos uma equipe de mais de 150 colaboradores, né? Se fazer uma juntada aí entre bobinadores, mecânicos, eletromecânicos, a gente tem aí pelo menos 60 técnicos, tá? Capazes de fazer rebobinagem, de fazer um reparo numa bobina, né? Bem diferente o trabalho em relação a turbinas, né? É o trabalho mais de geradores, é um trabalho mais comum, digamos assim, não tão específico como o caso de turbinas aí do nosso amigo Silas, mas a gente tem um grande força de poder atacar e fazer um reparo. Atualmente, nós estamos reparando no Brasil 1,2 giga, né? Um dos geradores que nós estamos reparando nesse momento é o turbogerador de 416 MVA da UTE Candiota 3. Esse gerador é um gerador Harbin, né, chinês, com uma parceria com a GE, e ele veio a romper os barramentos de saída de fase por fadiga, né, vibração de cabeças de bobina. Então, aqui dá para ver aqui uma parte aqui do estrago que deu. E hoje, essa semana, nós estamos finalizando esse reparo aqui, um reparo localizado que durou 60 dias. Ok? Então, estamos trabalhando também na Energreen com 4 hidrogeradores de 100 mega e na usina de Tucuruí com uma máquina de 400 megawatts, totalizando aí 1,2 giga de produção nesse momento. Máquinas que a gente está reparando e ela vai produzir energia limpa através da água, né, de energia hidráulica, menos, logicamente, a de Candiota, que é usina térmica carvão, e isso vai fazer com que reduza a operação de turbogeradores movidos a diesel, que recentemente foi ligada aí no sistema elétrico nacional, que encarece a energia elétrica, né? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente também acabamos de conquistar aí também a questão da ISO, né? Normalização dos nossos procedimentos, e estamos abertos aí para parcerias, gestões aí compartilhadas aí com todos os nossos clientes e parceiros aí, como a LSP, Turbimac, né? O pessoal aqui do Daniel aí também, que é da Soteica. Tá bom, pessoal? Da minha parte era só isso. Gostaria de fechar aqui também com a questão dos nossos clientes, né? Agradecer a confiança dos nossos parceiros e dos nossos clientes, e também dizer que a nossa empresa é feita de seres humanos, onde é o nosso principal capital, né? O ser humano, quando detém conhecimento, ele transforma. E nós trabalhamos com transformação, com reengenharia, com o uso da capacidade mental de cada um dos nossos colaboradores aí. Muito obrigado, viu? Passo a palavra para o Danilo, né? O Leonel, você vai passar agora aí, Leonel? Você está sem áudio, Leonel. E agora? Ah, legal. Bom, pessoal, foi bem interessante, né? Várias empresas aí, bastante conhecimento. Acho que para quem estava assistindo também foi bem interessante. Eu que fiquei aqui do ladinho aqui, gostei bastante, né? O setor de manutenção é um setor que eu defendo bastante. Eu comecei na área de manutenção e estrategicamente a gente resolveu chamar esses parceiros aí. São empresas que vieram para agregar junto com a gente aqui, né? Começou aí pelo Danilo dando um overview geral sobre a LSP Energia, né? Depois foi para o Silas, e o Silas também dando show aí na área de turbinas, turbina a vapor, né? Para geração de energia,
turbina para bomba d'água, ou seja, turbina para todos os gostos aí. E depois a gente foi para o Daniel, né, da Soteica, também falando um pouquinho da Soteica aí, e falando do SPA, num espaço curto de tempo, uma clientela adquirida aí, parabéns aí para a Soteica. E depois fomos para o Sérgio Fagundes, falando também da parte de manutenção de geradores e motores, né? Inclusive números surpreendentes aí de alguns gigas da área de manutenção, né? Agora a gente volta de novo, né, Danilo? Volta com o pessoal, até para passar um pouquinho mais, que foi combinado, Danilo, né? Então a gente volta com eles e depois eles finalizam aí, falando um pouquinho lá. De repente, alguém que tiver alguma dúvida, às vezes, né, para poder fazer alguma pergunta, pode passar. O Danilo está ali, todo atento ali para pegar as perguntas, passarem para cá, né? Outra coisa também é agradecer aí várias regiões do Brasil. O Danilo vem acompanhando aí o dia a dia e várias pessoas aí se cadastrando. A gente teve aí um índice bastante interessante de pessoas entrando para verificar, né, olhando aí o webinar. Então, até inclusive o pessoal de fora também, até comentei com o Danilo, até fiquei bastante surpreso com empresas, né, pessoas de fora do Brasil aí assistindo nesse momento. Eu não vou nem falar o país, né, porque até para a gente não errar, porque, né, mas teve várias pessoas aí, inclusive empresas onde eu já trabalhei também, eu passei por lá. Gostaríamos de agradecer a todos que estão assistindo. Isso aqui vai ficar gravado, aquele que quiser assistir de novo depois, podem assistir. E se tiverem qualquer dúvida, não se acanhem. Passa a dúvida de vocês. A gente tem um time de pessoas aí que podem responderem para vocês sobre as dúvidas, tá bom? Volto com o Danilo, né, Danilo? Está com você a palavra. Perfeito. Só para finalizar, eu queria primeiro agradecer a todo mundo aí pela participação. Acho que foi bem técnico e bem interessante essa exposição de informações, de portfólio e de conteúdo. Agradecer ao Silvio, parceiro nosso de longa data aí, a Soteica, que tem muita sinergia também com o nosso negócio, que é a automação e a eficiência da produção dos nossos clientes. Ao Sérgio também, que expôs de forma bem clara e objetiva a linha de produtos da Insight, que também vem a ser um grande parceiro nosso, uma vez que tem grande sinergia e flui diretamente com aquilo que a gente tem buscado. São bons parceiros para levar a melhor solução para os nossos clientes aí. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Nós tivemos aí mais de 50 acessos ao webinar, tivemos bastante gente acompanhando aí o desenvolvimento e vai ficar gravado, vamos disponibilizar esse conteúdo aos nossos clientes também. E queria agradecer a todo mundo que acompanhou um pouquinho desse bate-papo aí. E boa noite para todo mundo aí e vamos seguir em frente, que eu acho que a gente está no caminho certo para levar tecnologia e qualidade para os nossos clientes aí. Bom, novamente obrigado a todos aí que participaram aí, que tiveram a paciência de nos acompanhar até agora, né? Eu só quero deixar a Turbimac de portas abertas para quem quiser nos visitar. Será um prazer, uma honra recebê-los aqui. A Turbimac pode oferecer para os senhores assistência técnica, retrofit, balanço de vapor, transformação de máquina de simples estágio para múltiplo estágio. Temos muitos técnicos especializados para poder fazer uma visita nas suas instalações para tentar detectar qual seja a sua deficiência, o seu ponto de melhora, tá ok? Na área de equipamentos novos, nós temos turbinas de conta-pressão, condensação, com extração, com tomada, máquina de ação, máquina de reação. Fabricamos máquinas até 35 mega na condensação e 40 na conta-pressão. Então, é uma empresa de 44 anos que está de portas abertas aí para ser uma opção para os senhores aí no quesito tanto de manutenção como de equipamentos novos. E quero externar novamente aí o nosso convite para que venha nos conhecer, venha ver as instalações da Turbimac, venha ver pessoalmente tudo aquilo que nós tentamos apresentar para vocês aqui.
e serão muito bem recebidos na Turbimac. E muito obrigado a todos novamente. Daniel? Bom, vou aproveitar aí o agradecimento do Silvio, né? Agradeço também, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com os colegas apresentando, né? Acho que é muito legal a gente fazer esse compartilhamento, né, de ideias aí de setores, produtos, serviços, né? É muito bom a gente falar dessa interdisciplinaridade, né? Cada um trazendo uma parte da solução, uma solução específica, cada um tendo o seu know-how aí, né? Acredito que assim a gente consegue entregar realmente a solução que o cliente precisa, né? A Soteca está aí mais focada no ramo de tecnologia, né? Então mais em utilizar os ativos do que propriamente entregar um ativo físico, né? Um equipamento, uma turbina, um gerador, enfim. Então a gente está aí também disponível para ajudar o pessoal, né? Junto com as parcerias aí a utilizar sempre esses recursos, né? Dando esses insights de que hora que é melhor a gente tomar tal ação, que hora que a gente precisa dar uma atençãozinha maior para determinado ponto do nosso processo, né? Então, agradeço aí a oportunidade de estar aqui, conhecê-los, né? E obrigado aí mais uma vez também, vou copiar as palavras do Silvio, né? Pela paciência aí do pessoal que nos acompanhou até agora. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim, assim. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Sérgio. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, então. Agradeço também pela oportunidade aí, né? O Leonel me convidou e agradecer ao Danilo aí que organizou todo o processo. Deixar aí a minha equipe à disposição aí do Silvio Silas, né? E também agradecer aí ao Daniel Fernandes pela belíssima apresentação. Eu aprendi muito mais do que eu transmiti hoje, então fica um compromisso meu aqui para a próxima a gente já vir mais preparado. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Com Deus. Está sem som, Leonel. Tá sem... Ele sai. Agora voltou? Tá com som? Legal. Gente, muito obrigado, tá? Utilizam aí a estrutura, a equipe LSP também, tá? No que vocês precisarem da gente, seja ele automação, seja ele elétrica, seja ele montagem de infraestrutura elétrica, iluminação, aterramento, SPDA, ou seja, tem um mundo de oportunidades aí que dá para vocês explorarem aí da nossa estrutura, nossa equipe aqui, tá? O Danilo conhece pra caramba, então é um cara que qualquer dúvida que tiver aí, joga em cima do Danilo, toda a parte de montagem de painéis, seja ele engenharia, né, Danilo? Então, a gente só tem a agradecer aí vocês estarem assistindo a gente. Obrigado pela paciência, já é quase 21 horas, né? Então, obrigado pela paciência aí. Vamos provocar outros eventos desses, com certeza, né? É só a gente acordar com os parceiros aí, né? Agradecer demais os parceiros por ter tirado o tempo deles aí, o dia inteiro trabalhando, chega à noite, todo mundo senta e vamos fazer nossos eventos e nossos bate-papo. Eu acho que venha somar e venha a contribuir com o setor aí que é planejamento de manutenção. Né, Danilo? Está com você. Não, positivo. Vou deixar no comentário do YouTube, depois os contatos de todo mundo aí, de todos os parceiros, todas as empresas. E é isso aí. Uma boa noite para todo mundo aí. E em breve, se Deus quiser, vamos fazer outro aí, que eu acho que foi bem produtivo. Obrigado a todo mundo. Até a